Salve, salve! Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Rodrigo Linhares. Falamos aqui sobre seguros e dando continuidade àquela cobertura, né? Dita no primeiro vídeo, que no Segureis, né, chamamos de RCF, Responsabilidade Civil Facultativa, que garante, né, ao segurado o reembolso de prejuízos que ele causar em um acidente automobilístico a terceiros, né? Pois bem, segurado, muita atenção. O tema que falaremos aqui é muito importante. Por lei, lá no seu artigo 787 do Código Civil, parágrafo 2º, você está proibido de fazer um acordo com esse terceiro, mesmo você tendo culpa, né, no acidente, sem que antes você dê anuência tanto do sinistro, tanto do acidente em si, quanto do próprio acordo à seguradora. Ou seja, só terá validade aquele acordo junto à seguradora, junto ao segurador, se este concordar. Então, muito cuidado, não é incomum, é muito frequente às vezes, que o segurado, no afã de aplacar, né, de aplacar a raiva, o destempero às vezes do terceiro, ele já assume de imediato sua culpa, já às vezes paga por prejuízos que o terceiro tenha, né, de todas as ordens, no seu carro, até às vezes mesmo de ordem pessoal, e aí somente depois ele vem acionar a sua seguradora. Isto é proibido. A seguradora, com base neste parágrafo 2º do artigo 787, que na descrição desse vídeo eu transcrevo literalmente esse dispositivo legal, a seguradora se eximirá desse prejuízo. Por quê? Porque ela vai dizer: você não cumpriu um dever previsto em lei, previsto em contrato, que foi me comunicar o quanto antes desse acidente, e segundo, você também não me deu oportunidade de anuir com este acordo que você fez com o terceiro. Então, eu estou isenta de lhe reembolsar por qualquer despesa que você tenha tido com aquele terceiro. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. E também, muitas das vezes, e aí numa outra ponta, né? Justamente o segurado, às vezes, coagido, né? Ou às vezes de má fé, ele assume uma culpa, assume sua responsabilidade no acidente, quando na verdade ele nem tem. Então isso daí, esse dispositivo legal também serve para isso, porque são proibidos justamente nas duas hipóteses, ou quando o segurado tem culpa, ou quando o segurado não tem culpa no acidente, porque são proibidos frente ao segurador desses acordos, né, entre segurado e terceiro. É justamente a razão, a racionalidade por detrás disso, é justamente para evitar prejuízos à seguradora, evitar um conluio entre segurado e terceiro, evitar um conluio, né, um acordo que possa prejudicar a própria seguradora. Por isso que a lei assim proíbe, né? Há exceções, Rodrigo. A jurisprudência, né, os tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ lá em Brasília, relativiza, né, excepciona essa proibição. Excepciona desde que atendido dois requisitos. Primeiro, que a seguradora de algum modo já tenha tido ciência do sinistro. Então o segurado comunicou o acidente e a seguradora não tomou qualquer providência ou negou a cobertura àquele acidente. E aí o segurado, justamente para que não se alongasse muito no tempo esse prejuízo do terceiro, ele acabou desembolsando e indenizando o terceiro. E aí ele está buscando, junto à seguradora, o reembolso, né, desses prejuízos que ele reparou, né, que ele indenizou o terceiro. E aí é válido esse acordo sim, porque a seguradora, até pela racionalidade, ela já tomou ciência, negou a cobertura ou se manteve inerte durante mais de 30 dias, que é o prazo
regulado, né, pela SUSEP para a regulação do sinistro. E também esse acordo jamais poderá ser feito em valores, se o segurado pretende o reembolso dessas despesas, em valores superiores aos previstos em apólice. Então, como dito lá no primeiro vídeo, tem cobertura para 100 mil. A seguradora não pagou esses 100 mil de danos materiais para o terceiro. O segurado, logo após isso, fez um acordo com o terceiro e pagou justamente aqueles 100 mil reais, que era o valor previsto em apólice e valor referente da tabela FIPE do veículo do terceiro. Então, preenchido esses dois requisitos, a própria jurisprudência entende que esse acordo passa a ser válido, porque é uma exceção à regra prevista no parágrafo 2º do artigo 787 do Código Civil. Espero que tenha sido bem claro. Qualquer dúvida pode fazer sua pergunta, estou sempre à sua disposição. O e-mail de contato está aqui à sua disposição. Um abraço e até o próximo vídeo, porque temos muito ainda por falar de RCF.